Passaporte para a verdadeira transcendência. A transcendência se refere aos estágios necessários para atingir os níveis mais elevados, inclusivos ou holísticos da consciência humana, sendo um fim que nunca termina e não um meio em si mesma. É a passagem pelos estágios da consciência mais baixa, comprimida e isolada em seu ego errante, em direção ao conhecimento pleno. É a transcendência do eu fragmentado que o conduz à conexão pela adição e expansão. Esse é o mecanismo que culmina quando aquele que não se entende passa a conhecer algo a mais. É quando apenas o si mesmo se transforma gradualmente em nós, o absoluto. O desafio que não se pode negar é o resultado do exercício pleno de toda a potencialidade holofractal, o desenvolvimento da semente da informação infinita que gera mais e mais alternativas do que pode ser e está a se transformar a cada segundo. É o caminho da realização da plenitude da existência, por insistir em existir da melhor forma, na ilusão e na fascinação pela ilusão, mas sempre em busca da razão plena. Podemos compreender a transcendência inspirados parcialmente pela lista de Maslow em The Further Reaches of Human Nature, ou traduzido como o mais longe que é capaz de chegar a natureza humana. A transcendência do ego, egocentrismo, apelos limitantes, padrões programados pela sociedade. Transcender o tempo e espaço, encontrando mais e mais alternativas para a existência plena. A transcendência metafisiológica, ir além dos limites biológicos. Transcender a cultura, as questões socioculturais, indo além do que desejam que se seja, se tornando muito mais de si mesmo em ordem e harmonia. Transcender o passado e ascender a um novo futuro, livre da linha causal pré-programada pelos poderosos. A transcendência como experiência mística, contato com mais de si mesmo, além da limitação da realidade linear. Transcender a morte física, a doença e a dor. Transcender a rejeição pelo estado natural das coisas, através do fluxo ordenado. A transcendência da civilização atual para o maior grau daquilo que é bom, belo, verdadeiro, ético, moral e justo. A transcendência da percepção entre polaridades, passando a enxergar a síntese sem deixar de estar consciente quanto às partes envolvidas e muito mais. Realmente essa palavra expressa a magia da vida, ou melhor, o programa detalhado desta realidade. Ela também significa ultrapassar no sentido simplesmente de ser capaz de fazer mais do que um pensamento poderia fazer, ou mais do que se fez no passado. Também significa se tornar divino ou semelhante a Deus, ir além do meramente humano. Literalmente quer dizer mudar as coisas da forma como estão para o melhor e mais libertador possível. Bem, toda essa conversa tem um objetivo muito claro, e é o de te mostrar que de fato existem muitas realidades possíveis e que tudo depende de nós, de nossa mente, de nossa capacidade de reconhecer o que somos, e, portanto, assumirmos esse enorme poder pessoal. Podemos mudar a nossa vida, tudo o que está acontecendo, e antes de poder fazer algo a respeito, precisamos entender todo o potencial humano ao nível mental e cósmico. O potencial da mente humana só é alcançado quando entendemos a natureza metafísica de tudo que existe. Muitas das armadilhas criadas por falsos gurus, centros religiosos, falsos ou controversos grupos espiritualistas patrocinados por poderosos poderão ser evitados, e com uma mente mais racional e conectada frente à real mecânica dessa realidade, assumiremos de uma vez por todas o papel de agente causador consciente, ao invés de continuarmos a viver as consequências do desconhecimento e do sentimento de isolamento e impotência. Somente o conhecimento liberta, e é por isso mesmo que eu estou preparando o passaporte para a verdadeira transcendência. 7 aulas online, ao vivo, totalmente gratuitas a partir do dia 6 de dezembro. Conheça agora esse incrível conteúdo.
Aula 1 de 7. A física quântica e a multiplicidade da mente. A dualidade é a regra fundamental da realidade onde supomos estar. O que se observa se torna mensurável, mas será que outras existências pertencem a um reino desconhecido? Como o invisível pode se tornar visível ou percebido? Esta primeira aula irá abordar a natureza da mente, dualidade e multiplicidade da realidade, as mentes fragmentadas e a dissociação sob o ângulo da neurociência associado à física quântica. Aula 2 de 7. Buracos de minhocas, microtúbulos e universo elétrico. Esta segunda aula integrará 3 áreas da ciência: a física de plasma, neurociência e a física teórica em um conteúdo literalmente eletrizante, em busca da compreensão sobre a recepção e a transferência de informações entre os muitos mundos possíveis. Aula 3 de 7. A lógica da mecânica quântica e o fenômeno da consciência. Por mais estranho que possa parecer frente aos dogmas científicos, é quase impossível supor a possibilidade da consciência, estados conscientes e a mente. Esse é o conceito apontado como misticismo. Entretanto, a ideia de conectar a chamada consciência à mecânica quântica pode conduzir a um interessante entendimento sobre os estados alterados e alternados da mente, para compreender o mundo e suas manifestações. Aula 4 de 7. Sincronicidade, emaranhamento quântico da informação e a psique. O que a mente e os seus variados níveis têm a ver com o surgimento das coisas, acontecimentos da realidade percebida? Qual é o mecanismo e como o destino pode ser alterado? Aula 5 de 7. As 4 perspectivas da consciência. Muitas religiões e culturas declaram a existência de entidades não físicas no centro da vida humana. Alguns se referem à alma, espírito, Atman, etc. Essa entidade sente, cria e faz tudo isso através dos instrumentos da percepção. Desta forma, podemos dizer que a vida existirá enquanto a alma a habitar, e se torna apenas um corpo quando ela o abandona à procura dos estados transcendentais pelo espaço-tempo. Nesta aula estudaremos a espiritualidade, a física, a biologia e a neurociência envolvida entre os estados conectivos. Aula 6 de 7. A transcendência e o quinto elemento. Será que em um determinado ponto da nossa jornada transcenderemos o espaço-tempo? O que é a transcendência sobre variados ângulos? A transcendência da psique, do corpo biológico, do cérebro, com o processador mais potente, da alma, ou seria a transcendência somente possível através de plena experiência física e o alcance desse quinto elemento? Aula 7 de 7. Para quem é e para quem não é o combo passaporte para a verdadeira transcendência. Eu te prometo momentos incríveis, com efeitos eletrizantes, esclarecedores e libertadores. E para não perder nada, se inscreva agora mesmo no link sinalizado e siga as instruções que eu te enviarei por e-mail. Eu te encontro ao vivo nas aulas.